Bem-vindos, meus queridos seguidores. Bem-vindo a mais uma história no Sinistramente, onde o sinistro não dorme e a gente também não. Então vamos lá. Se você tem alguma história interessante e quer contar aqui no canal, quer que o mundo saiba, porém não quer que as pessoas saibam que foi você que passou por isso, pode mandar aqui no e-mail que está aqui embaixo que eu vou estar selecionando e lendo. Não esqueça, se não quer que ninguém saiba que é você, mude os nomes e coloque lá em cima escrito que não quer. Naquele campo já coloque escrito o tema e o que não quer. Não deixe de contar a sua história para mim, porque eu prometo que será um segredo entre nós todos. Bem-vindo! Hoje eu vou estar contando uma curiosidade sobre o Hospital Estadual de Taunton. O Hospital Estadual de Taunton é um hospital psiquiátrico localizado na Avenue em Taunton, Massachusetts. Fundado em 1854, era originalmente conhecido como Hospital Estadual de Lunático de Taunton. Foi o segundo asilo estadual em Massachusetts. A maior parte original da instalação foi construída em um estilo neoclássico único raro, projetado pelo arquiteto Point Ebal, coisa assim, não sei se a pronúncia está correta. E também o Hospital de Pleno, e está localizado em uma grande fazenda de 154 hectares ao longo do rio Mil. O hospital foi construído porque só tinha um em todo o estado de Massachusetts. Então, o primeiro hospital ficava em Worcester. De lá, transferiram o pessoal para Taunton. Então, os novos também iam para Taunton, para poder dividir essa população de pessoas que precisavam desse tratamento. E nesse decorrer do tempo, o complexo foi expandido vários momentos para incluir mais de 40 edifícios e estruturas. A parte principal do hospital, conhecida como edifício Kirkbride, fechou em 1975. O edifício caiu em ruínas em 1994. A propriedade foi adicionada ao Registro Nacional de Lugares Históricos, então se tornou um lugar histórico aqui em Massachusetts. Como um distrito histórico, em 1999, a cúpula principal do prédio da administração desabou, ou seja, se tornou um lugar histórico, porém não estava tendo manutenção e cuidado. Então, em seguida, a parte onde ficava o pessoal do administrativo desabou, porque, né, se não tem manutenção, as coisas vão se estragando. Em 2006, uma grande parte do complexo histórico foi destruída por um incêndio. Em 2009, as partes restantes foram demolidas. No entanto, muitos dos edifícios mais novos no campus permaneceram. Então, a maioria que estavam lá, que era uma parte antiga do hospital, foi se degradando com o passar do tempo, fora o incêndio que aconteceu. Em 1851, o Tribunal Geral de Massachusetts nomeou uma comissão para encontrar um local para o novo asilo, que é aquele que eu falei, né? Que é o estilo todo mundo ia para Worcester. O hospital de Worcester estava lotado, então fizeram o hospital de Taunton, tiraram o pessoal de Worcester e mandaram para Taunton os pacientes. O complexo foi expandido no início da década de 1870, novamente entre 1887 e 1906. A partir da década de 1930, as instalações para menores, centro de crise, enfermeiras e lares coletivos foram adicionadas. Aquelas expansão que vai acontecendo, conforme vai precisando, vai se expandindo e se atualizando. Uma das características mais belas do edifício era suas passarelas adicionadas na década de 1890 para conectar o final de enfermaria aos prédios de enfermaria do hospital. Fizeram toda a instalação para ter conexões e ser uma coisa mais, como é que fala? Se tornar uma coisa mais ágil, né? Do que ter que sair pela rua fazer, principalmente aqui que neva.
Então, na noite de 19 de março de 2006, um grande incêndio irrompeu no centro do prédio, que incluía a administração e o teatro. As seções danificadas pelo fogo foram então niveladas, restando apenas as alas descendentes do edifício. Em maio de 2009, teve o início da demolição das seções históricas restantes do edifício Kirkbride. O edifício possui inúmeras características arquitetônicas que foram recuperadas e vendidas para pessoas físicas e jurídicas em todos os Estados Unidos, incluindo um granito arquitetônico, tijolos, madeiras, portões de ferro, encanamento, luminária, artigos móveis, telhados de ardosia. O projeto foi concluído no início de 2010. Lamentável. Tipo assim, desfizeram de toda a história, como se quisessem esconder aquilo. Início da década de 1990, um plano de melhoria de capital de 19 milhões de dólares foi implementado pelo Estado para aprimorar as partes ainda em operação do campus. No início de 2012, o Estado anunciou o fechamento das partes restantes das instalações, que continham 169 leitos. Um plano para manter uma parte das instalações aberta foi vetado pelo governo Deval Patrick em julho de 2012. Pacientes notáveis no Hospital de Taunton. O primeiro é Anthony Santos, um assassino em série ítalo-americano, da série ítalo-americano. Jenny Topham, uma assassina em série sociopata. Vamos ver um pouco da história de Anthony. Anthony Santos, nascido por volta de 1894 na Itália, data de falecimento desconhecida. Foi um ítalo-americano que confessou ter assassinado 2 primos e uma garota no período de 3 meses durante o ataque de loucura. Ele acabou sendo diagnosticado com alucinação, enviando para o asilo de lunático de Dalton, onde supostamente morreu. De Santos antes de sua imigração para a América, mas sabe-se que ele nasceu por volta de 1894 na Itália, algum tempo antes dos assassinatos. Ele começou a apresentar sinais de doença mental. Seus pais alegam que ele contraiu escalantina quando tinha cerca de 6 anos e que sua mente estava afligida. 6 de julho de 1908, Anthony Santos, de 14 anos, foi preso e interrogado sobre o roubo de uma bicicleta. Ele confessou ter assassinado seus 2 primos, Frank e Jamie Marino, 18 e de 12 anos, respectivamente, no Brooklyn, bem como Louise Staula, de 6 anos, em Dedham. Vamos falar um pouco sobre o assassinato dos primos dele, de James e Frank Marino. De acordo com a confissão de Santos, ele levou seus 2 primos para uma longa caminhada na floresta, no Brooklyn. Gente, é muito comum aqui as pessoas realmente fazer caminhada dentro de floresta, ter trilha, igual aqui perto da minha casa tem uma trilha e tem normal assim, passa bastante gente, e tem aquelas trilhas que vai entrando dentro da floresta para você fazer. É muito comum, tá? Não é uma coisa assim, é normal. Os meninos não estavam olhando, ele atirou grandes pedras em sua cabeça. Jamie foi morto pelas pedras, mas Santo usou o canivete para matar Franklin após feri-los com as pedras. Santo alegou que enterrou o corpo de Franklin na floresta, mas não conseguia lembrar do que havia acontecido com o corpo de James. Ele também não conseguia se lembrar de uma data exata, apenas que era por volta de 1º de março de 1908. Confissão. Santo foi capturado depois de ser pego tentando roubar uma bicicleta. Após o exame e julgamento do chefe de polícia Fred,
e alguns repórteres estavam entrevistando o garoto quando ele anunciou que tinha algo importante a dizer. Ele então confessou o assassinato de 2 primos. Os policiais imediatamente detiveram o suposto assassino até que uma investigação pudesse ser conduzida. Enquanto era interrogado sobre a confissão anterior, Santo também disse aos investigadores que havia assassinado Staula, que é a menininha. O registro policiais de Brooklyn não corroboraram a confissão de Santos. O registro policiais de Brooklyn não ajudou na confissão de Santos. Nenhum rapaz com o sobrenome Marino havia sido dado como desaparecido na época em que Santos alegou ter cometido o assassinato. Santos indicou que seus primos moraram no número 461 na rua Coral. Outros inquilinos não conseguiram confirmar que alguém com o nome Marino morasse no prédio pelo menos no último ano. Apesar da sua confissão, os policiais médicos interrogavam também determinaram que ele não estava relacionado à morte de Stahl. Eles alegaram que ele era débil mental, delirante, tendo alucinações. Pouco depois, uma ordem para sua remoção foi emitida para as autoridades de Dalton. Santo foi submetido ao asilo de lunático de Dalton. Presume-se que ele morreu lá, mas a data da morte permanece desconhecida. Então quer dizer que os policiais e médicos não conseguiram achar provas para acusá-lo sobre a morte da menina. Também não conseguiram achar alguma coisa relacionada à morte dos primos Marino, né? Eu acredito que em relação ao sobrenome, aqui os sobrenomes funcionam da seguinte maneira: se tem Ana Beatriz Marino de Paula, então vai ser Ana de Paula, entendeu? Quem tem nome composto tem muita dificuldade na hora de preencher um documento, porque eles não reconhecem nome composto. Colocamos lá, primeiro nome, Ana Beatriz, nome, tal, sobrenome, tal. Então, sempre tem essa dificuldade, né? Até quando eu fui fazer meus documentos, eu tive que escolher qual sobrenome que ia nos documentos. Porém, a história conta sobre todos esses assassinatos, é uma história particular dele. Então, os médicos acreditam que ele teve alucinações e criou essa história da sua própria cabeça. Porque não tem registro de desaparecimento dos primos, nada na onde ele constou que matou, e não conseguiu ligar a morte da menina com ele. Então acredita que é uma alucinação que ele teve e assumiu. Eu acho que ele vendo alguma notícia, ele criou que foi ele que fez tudo aquilo. Eu não achei nada pesquisando além disso que possa ver sobre esses assassinatos. Eu não encontrei nada para falar um pouco da Lois, não encontrei nada a mais que possa agregar sobre o assassinato. Se ele depois foi jogado, não tem nada, só conta isso, que ele morreu no hospital e ninguém sabe quando, a data, nada certo. Vamos para a próxima paciente que ficou no hospital psiquiátrico de Dalton. Let's go. Jenny Thompson, nascida 31 de março de 1854, 17 de agosto de 1938, foi sua morte. Apelidada de Julie Jenny, foi uma assassina em série americana que assassinou 12 pessoas, aonde? Em Massachusetts. Ela tenha confessado ter matado 31 e seja suspeita de ter matado mais de 100. Os assassinatos foram realizados na qualidade de Jenny como enfermeira, visando pacientes e seus familiares. Jenny, que admitiu ter cometido os assassinatos para satisfazer um fetiche sexual.
Foi citada dizendo que sua ambição era ter matado mais pessoas indefesas do que qualquer outro homem ou mulher que já viveu. Jenny nasceu em 31 de março de 1854, em Boston, Massachusetts, filha de imigrantes irlandeses e sua mãe, Bridget Kelly, morreu de tuberculose quando era muito jovem. Seu pai, Peter Kelly, era conhecido como um alcoólatra excêntrico e abusivo. É uma infância já muito pesada, né? Apelidada por aqueles que conheciam como Curly ou Crack, para você ver como era muito pesada. 86, poucos anos após a morte de sua esposa, como é o nome do pai dela, deixa eu ver, Piri, entregou suas duas filhas mais novas, Delia Josephine, Josephine, de 8 anos, Honorária, de 6 anos, ao asilo feminino de Boston, um orfanato para meninas indigentes. Ele nunca mais a viu. Documentos do asilo registram que Delia e Delia e Honora foram resgatadas de um lar muito miserável. Não existia registro de suas experiências durante o tempo em que permaneceram no asilo. Mas, segundo o relato, Delia se tornou prostituta enquanto sua irmã mais nova, Nili, que não estava internada no orfanato, foi internada em um asilo de loucos. Em novembro de 1882, menos de 2 anos após ser abandonada pelo pai, Honora foi colocada como uma serva contratada na casa da senhora Nancy Thompson, em Lowell, Massachusetts, embora nunca tenha sido formalmente adotada pelo Thompson. Assumiu o sobrenome de seus benfeitores, como Jenny Thompson. Então, ela tinha um nome, depois que foi adotada, mudou o nome para Jenny Thompson. A família Thompson original já tinha uma filha, Elizabeth, com que Jenny tinha boas relações. Em 1885, Jenny começou a treinar para ser enfermeira no hospital de Cambridge. Hospital bom, tá? Ao contrário de seus primeiros anos, onde era descrita como brilhante e terrível, o hospital era querida, inteligente e amigável, o que lhe rendeu o apelido de Julie Jenny. Assim que se aproximou dos pacientes, passou a escolher seus favoritos, que normalmente eram idosos e muitos doentes, né? Pacientes totalmente frágeis. Durante sua residência, Jenny usou seus pacientes como cobaia em experimentos com morfina e atropina. Ela alternava as drogas prescritas para ver o que isso fazia com seus sistemas nervosos. No entanto, ela passava o tempo considerável sozinha com os pacientes, elaborando prontuários falsos, medicando-os para que recuperassem a consciência e até mesmo indo para a cama com eles. Jamie foi recomendada para o prestigioso Hospital Geral de Massachusetts em 1889. Jenny foi recomendada para o prestigioso Hospital Geral de Boston. Em 1889, lá, ela fez várias outras vítimas antes de ser demitida no ano seguinte. Gente, mas se teve vítima, não teve investigação, por que não prendeu a mulher? Ela retornou brevemente a Cambridge, mas logo foi demitida por administrar opiáceos de forma imprudente. Eu não conheço esse, vamos ler um pouco sobre esse. Opiáceo é uma substância alcaloide derivada do
ópio difere do termo similar opioide, pois esse é o último é usado para designar todas as substâncias, tanto naturais quanto sintéticas, que se ligam aos receptores opioides no cérebro. Os opiáceos são compostos alquiloide encontrados. Ok. Viciando os pacientes seria isso. Mas logo foi demitida a administrar opiáceos de forma imprudente. Jenny, então, começou a uma carreira como enfermeira particular e prosperou apesar das reclamações de pequenos furtos. Gente, eu não consigo. Não, eu falo assim que tem pessoas que vêm para esse mundo. Ela é mais do que abençoada por Deus. Só que ela se sente tão grande que faz coisa errada. Porque uma pessoa que tem várias reclamações conseguir recomendações e má recomendações e ainda conseguir prosperar. Gente, como que consegue, gente? Eu fico numa luta para fazer qualquer coisa. Eu tenho uma dificuldade para fazer qualquer coisa. Vocês não têm noção. Eu fico revoltada com isso. A mulher devia ter ido em julgamento, de ter ido presa, de já teria evitado muita morte. Mas não, vai indo. Jane começou sua onda de envenenamento a sério em 1895. Ela teve oportunidades. Por quê? É tipo assim, eu tenho oportunidade de prosperar. Não, eu tenho oportunidade de cometer crime. É mais interessante. É realmente uma pessoa que não tem uma boa cabeça, porque não é possível isso. Matando o senhorio Israel e sua esposa. Em 1899, ela matou sua irmã adotiva Elizabeth, ou seja, ela entrou para a família, ainda matou a irmã Elizabeth, com uma dose de estricnina. Em 1901, Jane mudou-se para a casa do idoso Alden Davis e sua família em Carlton, Matt. Não sei se está certo isso. Para cuidar dele após a morte de sua esposa Mitty. E quando Jane havia assassinado, ela assassinou a família toda. Em poucas semanas, ela matou David e sua irmã Edna e duas de suas filhas, Minnie e Genoveva. Matou a família toda. E não foi presa, gente. Os membros sobreviventes da família Davis solicitaram um exame toxicológico em Minnie, que determinaram havia sido envenenada. As autoridades locais designaram uma equipe policial para investigar Jenny. Em outubro de 1901, ela foi presa por assassinato. Mas ela teve muita oportunidade, era para ter feito isso lá no hospital que ela trabalhou, primeiro que ela trabalhou. Em 1902, ela confessou 31 assassinatos. Logo após o julgamento, um dos jornais de William Randolph, em New York Journal, publicou que supostamente seria uma confissão de Jane ao seu advogado, alegando que ela havia matado mais de 31 pessoas e que queria que o júri considerasse a Sam para que ela pudesse eventualmente ter uma chance de ser libertada. Por quê? Ela considerado que ela foi sã, que ela sabia o que estava fazendo, ela ia ser presa, teria a chance de cumprir a pena para depois sair e depois voltar a matar, né? Porque é uma oportunidade. Realmente, é tipo assim, não dá nem para acreditar. Jane insistiu na sua própria sanidade no tribunal, alegando que não poderia ser louca se soubesse o que estava fazendo e se soubesse que era errado. Mas, mesmo assim, ela foi declarada louca e internada. Em 23 de junho de 1902, o Tribunal do Condado de Barnstable, acho que é isso, eu não sei, ela foi considerada inocente por motivo de insanidade e internada para o resto da vida no Hospital de Loucos de Dalton. Ela morreu lá em 17 de agosto de 1938, aos 81 anos. Viveu muito ainda. A mulher ainda viveu muito nesse mundo. Então, queridos,
seguidores. Se você gostou um pouco dessa curiosidade e quer ter outras mais, eu peço que curta esse vídeo. Não precisa compartilhar, mas só curtir, comentar. E comenta aí alguma história que vocês querem que eu venha ler ou ir até o local para saber como é que tá, porque assim que eu tiver a oportunidade, eu estarei indo no Hospital de Dalton tirar uma foto atualizada no ano de 2025 para vocês saberem e ver como é que tá o local depois de tanto tempo. Me desculpe se eu fiz alguma pronúncia errada, eu estou aprendendo, eu sou tímida, não parece, mas eu sou tímida, porém eu gosto muito desses temas estranhos, porque não sei, eu também tenho algum momento de distrações e eu tenho que melhorar também meu no áudio, que eu vi que sai muito. Então eu tenho que melhorar bastante, mas eu acredito que aos poucos vai estar melhorando. Curta o vídeo, comente bastante e logo depois estarei lançando mais uma série de curiosidades, assuntos sobrenaturais e o meu dia a dia também. Eu vou estar um dia só postando coisas aleatórias, porque eu também não sou normal. Beijo para todos, sejam bem-vindos.